À medida que a guerra na Ucrânia continua sem um desfecho claro, especulações sobre um possível cessar-fogo começam a ganhar força nos corredores da diplomacia. Em meio a reviravoltas políticas e declarações que se contradizem de um dia para o outro, encontrar uma solução definitiva parece tão difícil quanto prever os próximos movimentos das partes envolvidas. Os discursos oficiais variam entre promessas de paz e pedidos por mais armamento, tornando o cenário ainda mais imprevisível. Diante disso, analisar apenas os fatos concretos se torna essencial, pois as palavras podem mudar conforme as circunstâncias estratégicas exigirem. Nos bastidores, surgem relatos de que um plano para interromper os combates está sendo discutido de forma reservada entre negociadores internacionais. Informações não confirmadas sugerem que a proposta prevê uma trégua a partir de abril de 2025, pouco antes da Páscoa. Os detalhes incluem restrições à entrada da Ucrânia em alianças militares ocidentais, o reconhecimento formal de áreas sob controle russo e a retirada gradual das tropas ucranianas de regiões consideradas estratégicas. Além disso, está em debate a criação de uma zona neutra para reduzir os riscos de novos embates, ficando sob a supervisão de contingentes europeus, sem a participação direta dos Estados Unidos. Como parte do plano, a União Europeia destinaria um pacote financeiro estimado em 468 bilhões de dólares para impulsionar a reconstrução da Ucrânia ao longo da próxima década. O planejamento para colocar essa proposta em prática prevê que, já no início de fevereiro, os chefes de Estado dos países envolvidos realizem uma conversa preliminar por telefone para abrir o diálogo. Entre o final de fevereiro e o começo de março, uma cúpula presencial aconteceria para alinhar os detalhes finais do possível acordo. Caso avance conforme esperado, o cessar-fogo passaria a valer em abril, e no mês seguinte, medidas como a suspensão da convocação militar obrigatória e o fim das restrições emergenciais seriam implementadas na Ucrânia. Mesmo após a interrupção dos combates, o país continuaria contando com auxílio financeiro e militar do Ocidente, mantendo sua trajetória de aproximação com a União Europeia, que, segundo previsões, poderia oficializar sua adesão até 2030. Apesar de ser um esboço mais moderado em comparação a negociações anteriores, há fortes incertezas sobre a disposição russa em aceitar os termos. Além das divergências sobre o futuro geopolítico da Ucrânia, um dos pontos mais delicados é a possibilidade de presença de forças militares estrangeiras no país, oficialmente sob a justificativa de garantir a estabilidade. O governo russo já manifestou em diversas ocasiões que consideraria qualquer movimentação militar ocidental na região como uma ameaça direta, o que poderia resultar em uma escalada ainda maior do conflito. Relatórios de inteligência indicam que, diante do enfraquecimento da posição ucraniana no conflito, alguns países do Ocidente consideram congelar a guerra por meio de uma ocupação temporária. Essa estratégia, vista por alguns como uma maneira de evitar um colapso total das forças de Kiev, permitiria um período de reorganização e reestruturação das unidades militares ucranianas. Estima-se que, nesse intervalo, cerca de 1 milhão de novos soldados poderiam ser recrutados e treinados, o que fortaleceria as capacidades defensivas da Ucrânia a médio e longo prazo. Fontes diplomáticas sugerem que essa abordagem não apenas prolongaria a resistência ucraniana, mas também serviria como uma resposta indireta à crescente influência russa na região. Para viabilizar essa estratégia, tropas europeias seriam deslocadas para o território ucraniano, apresentadas ao público como uma missão de manutenção da paz. O plano inicial prevê o envio de aproximadamente 100 mil soldados, majoritariamente da Polônia, Alemanha e Reino Unido, que seriam distribuídos em áreas consideradas estratégicas. Além de garantir a segurança em locais críticos, esse contingente teria o papel de impedir um avanço militar russo e estabelecer um impasse territorial que favoreça Kiev. Algumas análises apontam que a presença dessas forças estrangeiras poderia ser usada como uma forma de dissuasão contra novas ofensivas russas, limitando
limitando as ações de Moscou sem a necessidade de um confronto direto entre potências ocidentais e russas. Entretanto, qualquer intervenção militar dessa natureza carrega riscos elevados e pode gerar consequências imprevisíveis. Autoridades russas já deixaram claro que consideraram tropas estrangeiras em solo ucraniano uma ameaça direta, tornando-as alvos legítimos de ataques, independentemente de serem oficialmente classificadas como forças de paz. Moscou vê qualquer presença militar ocidental na região como uma tentativa de reforçar a posição de Kiev e prolongar o conflito, o que poderia desencadear uma resposta agressiva e expandir o teatro de operações para além das fronteiras da Ucrânia.